Padrão. Por causa dele, caralho, mano. O cara do exército soviético foi preso na Rússia. O brasileiro do exército soviético foi preso na Rússia. Camarada comissário. Vamos ver aqui. Um dos nossos tupiniquins preso na mãe Rússia. Falando com vocês a respeito. Bom, meus amigos do canal Voscom, aqui Parece é o um Cristiano, pouco mais mais uma vez conquista. falando com vocês. É o mais conquista. a respeito da razão Caralho. da nossa ausência. Como vocês sabem, nós tivemos agora um longo hiato. Bota na um thumb, período Wise. Ou no título, Michael é preso na Rússia. sem qualquer novidade, sem qualquer vídeos a respeito dos assuntos mais polêmicos que nós tivemos Esse cara é durante frio, né, este semestre. E o que foi que aconteceu? Por que foi que nós ficamos tanto tempo fora do ar, tanto tempo sem lançar conteúdo novo? Senhores, foi uma história, infelizmente, não muito feliz, digamos assim, e ao mesmo tempo com um final triste. Uma história que, aliás, eu pretendo transformar, lançar como livro, visto que trata de um período muito difícil da minha vida, que Dostoiévski foi a 2. minha prisão na Rússia. Dostoiévski Tupiniquim. Isso Porra, muito mesmo. foda. Exemplo de comprar. nomes como Dostoiévski, Lenin, Stalin, Stalin. e I tantos guess. outros nomes famosos da Olavo. literatura russa, da história mundial. Eu passei esses 6 últimos Cara, tem noção que a gente tá presenciando o nosso Dostoiévski. Pica. Puta que pariu. Esse cara tinha que ser patrimônio nacional, mano. meses em uma prisão russa. Na realidade, tecnicamente falando, não era exatamente uma prisão, Fala sim sério, uma né? detenção. Qual é a diferença entre prisão e detenção? Vixe, todo fudido, o cara é muito sério. E de lá eu Pô, o cara é muito sério. Por que será, né? Porque ele ficou 6 meses preso em cárcere. Que ele fala, Tá, mano. galera, você não vai acreditar. Doideira. Fiquei six meses. Sem, Ah, ó, comendo rato, petista e mijando no pé do meu aliado de cela. Muito legal. Sofri racismo lá, porque é Rússia, tá ligado? Ah, tá muito sério, mano. Tem que acabar um pouco com esse ego aí, né? Tal. Tem que. Tem que rir da tragédia, né, mano? Tem que ver Tem que matar o ego, né? Tem que matar o ego e rir um pouco da tragédia. qualquer instante, Porque ele tá com uma olheira, mano. Dá pra ver o sofrimento nos olhos. na hora que eu quisesse, eu podia sair, mas com uma condição: Oxe. a proibição de 5 anos sem pisar no território da Rússia. E, evidentemente, Foda-se, eu não vai pro queria Brasil. Porra, caralho. Ah, fica. Ah, porra, irmão. O cara Pra quem queria, o cara é conhece. russo feio também, velho. O Caralho. cara ama a Rússia, mas. Não, mano, eu vou sair daqui como. O cara prefere ficar preso do que sair da Rússia, mano. Que sair na Rússia. o meu trabalho, que tem mais de. Tem mais não, mas já tem praticamente 20 anos. Para quem sabe que a minha jornada com a língua, com a cultura russa, já tem 20 anos pelo menos. Esse foi um ano de. Pensando por esse lado, eu não sei o que eu faria, não. Pô, na real, já tá há 20 anos aí, cara. Já é mais um motivo pra tu já ter ido embora, então, né? Boa já, mano. O que ele faz na Rússia? Ele falou o que ele faz? Não. O cara é analista de sistemas, só. TI na Rússia. muitas dificuldades. Um ano que eu posso dizer foi lamentavelmente uma derrota para um certo ponto de vista, mas nós sabemos que os grandes filmes nem sempre trazem apenas finais felizes e vocês devem estar se perguntando por que eu fui preso na Rússia, o que eu cometi, que crime. É, né? Só que aí nós temos Porra, uma tô questão Fiquei no vídeo por causa disso, que né? vai deixar vocês impressionados. É que na Rússia você não é preso apenas por cometer crimes. Que isso, cara? Pô, o cara foi preso sem fazer nada, né? Pera aí. Foi com a cara dele, entendeu? Caralho, que foda. Luz. Falou mal do caneta azul, já era, irmão. Aqui tinha que ser assim, Leite. Tinha que ser no Brasil. Eu concordo com a Rússia, cara. Pra mim, postou uma frase contra o caneta azul, tinha que ser preso. Mas também por cometer infrações administrativas. O que isso significa dizer? O que é uma infração administrativa? Por exemplo, quando Jogou na Blaze e deu errado. É preso, tá ligado? O cara fica fudido devendo Bitcoin e ainda é preso. você Errou a planilha da atravessa própria casa, a contabilidade.
Vamos chutar. Por que ele foi preso? Cara, eu não faço ideia que é uma infração administrativa. Sei Ele errou lá, o mas falar trabalho mal de dele, alguém ele que é não pode contador. falar. Ele é contador do emprego dele, ele errou a conta no Excel. Errou o Excel, vou ter opções. A técnica de TI usou errado, sei lá. Vou fazer uma enquete aqui pra vocês aí do chat. Vamos lá. O que ele infringiu? O que ele fez? Errou. Não é crime, tá? Não é crime. Errou uma fórmula de Excel. De Com Excel. 5 anos preso por causa disso, vai tomando no cu. Mijou fora da tampa. Fora da tampa. Feriu o PNA. Feriu. Ah, mas aí PNA é crime, né, irmão? Feriu PNA. Aí tinha que castrar ele. Sonegou. Feriu PNA é castração, né? Quebrou o pneu castração. Mandou o documento Word errado pro Kremlin. Mandou o doc errado pro Kremlin. Mandou um meme no grupo do trabalho. Meme. Negão da pica, negão da piroca no zap. Negão da piroca no zap. Tá. Vou botar 30 segundos. 1 minutinho, né? Que é o mínimo. Ó, errou o fórmula no Excel. Mijou fora da tampa. Sonegou. Negão da piroca no zap. E doc errado pro Kremlin. Botar picoca, tá? Picoca. Porque não tem como botar piroca. Pô, pode Cara, tem uma situação, mano. Ele não pode. Ele tem que ficar 5 anos sem entrar na Rússia. Porque ele fez algo que não é crime, mano. Que é isso, velho? Que o cara fez? Que mijada é essa, cara? Cara, ele não mijou fora da tampa, ele saiu, sei lá, passando. Jogou lixo tóxico fora da lixeira. Caralho, mano. Que conta foi essa que ele fez no Excel, mano? Que fórmula é essa? Fórmula proibida no Excel. Cara, errou Bhaskara, mano. Escreveu o Delta errado, cara. Demitido, cara. Tiraram ele, expulsaram ele do país. O Bhaskara é vapo. Cara, negão da piroca no zap ia ser doideira também. Mandou o meme da Sam, sei lá. Mandou um Irineu pro chefe, o chefe ficou putaço. Exilou o cara, mano. Como assim, Irineu? Você não sabe nem onde? Tu vai ver o que você. Bicho piruleta, tem que ver qual meme também que foi, né? Tá, a maioria. Mano, tá em disputa entre negão da piroca e errou uma fórmula do Excel. Vamos ver que é verdade. A rua fora da faixa. Caralho! Que? Quando você atravessa. Que isso, cara? Tá porra! Andou fora da faixa, 6 meses em cárcere ou banido do país por 5 meses. 5 anos. 5 anos, 5 anos. Caralho. Caralho, muito foda. Não, Fora você da faixa. Caralho. Pela legislação russa, isso é considerado uma infração administrativa. Ou quando Que você lombra é essa chama no Putin, um palavrão. Que isso, cara? Frogras é palavrão na Rússia? Tem que saber que é palavrão na Rússia, né? Foreign language, não pode. Foreign language. O cara atravessou fora da faixa, veio 5 policial correndo assim, jogou ele no chão. Ô caralho, filho da puta, tá louco, porra! Aí o policial foi Deu preso choque, porque xingou maluco. ele também. É verdade, Chamar pode. palavrão na Rússia é uma infração administrativa. Deste modo, se você sair à rua bêbado, chama palavrão e ainda atravessa a rua fora da faixa, você já Deus cometeu. preso você. Caralho, bêbado, fora da faixa e chama palavrão. O combo pra ser preso na Rússia. Starter pack do prisioneiro. Três infrações administrativas na Rússia, o que dá ao juiz a faculdade de condenar, de sentenciar você à expulsão do território da Federação Russa. E aí nós temos um problema, é que para você ser expulso... Cara, imagina, tu fica 20 anos, compra um imóvel lá, aí tu, sem querer, atravessa fora da faixa e tem que ir embora. Tá meio noga, só tá com pressa, tá Pô, doente. tá mais fora da meio louco. faixa, aí tipo, ele tá meio irritado, aí tipo, ele manda a faixa pro caralho. É, O cara vai entrar na Rússia por 20 anos. ele pisa no cocô assim, que ele não vê porque tá fora da faixa. Aí ele, porra, toma no cu.
Aí chega em casa, bebe e pronto, preso. Do território da Rússia, você precisa primeiro ficar confinado em uma detenção. Em uma detenção, você passa, segundo os autos judiciais, 10 dias. Na prática, você passa 15 dias, porque esses 10 dias não contabilizam os fins de semana. Que Se merda. você entra com recurso, então você passa mais tempo ainda. Você vai passar um mês. Se você dá Isso. entrada em um pedido Isso que tá de asilo, falando. Cara, não sei, porque o cara é fã da Rússia, né? Se ele é mentir pra isso. É um insider, será? É verdade. Vamos Você ver. viu que tem um negócio que uma trans nos Estados Unidos foi presa por 800 mil anos porque ela tava espionando a Rússia. Tá? Espionando a Ucrânia, né? Espionando a Ucrânia e mandando pra Rússia, nos Estados Unidos. Ela é tipo a primeira trans a entrar no exército. Uma das primeiras coisas que ela fez foi espionar a Ucrânia e mandar informação pra Rússia. Beleza, né? Pra dizer um... Certíssimo. Tá. Acho que ele realmente é um cara que ama a Rússia, né, mano? Vira os fatos da Ucrânia. Então acho que não tem porque ele mentir, né? que é uma modalidade de asilo que a Rússia oferece, você passa mais 3 meses aguardando o resultado. Se você dá entrada em um pedido de asilo político, então você passa mais 3 meses ainda. Se você aguarda que o Estado russo compre a sua passagem de ida para o Brasil, que sai no presente momento por aproximadamente É isso que eu ia perguntar, pô. Se tu não tinha dinheiro, vai ter que ir correndo aí pra ir embora da Rússia? R$5.000, Tem que ir a então você pé. vai passar ainda no mínimo 2 meses. pelo Vai menos. andando até a Prússia. Assim. E eu, Até a Ucrânia, na guerra. enquanto havia a possibilidade de ficar na Rússia, de recorrer, eu tentei, fui guerreiro, tentei todas essas possibilidades. Foi Não é tão fã da Rússia assim não, hein, cara. Caralho, o cara é o maior fã da Rússia, o cara tentou tudo. Pra ficar preso, o cara preferiu ficar preso 6 meses. 6 meses já no meme do Ricardo Milos rebolando aquela pirocona, né, pra ele, tá ligado? E ele lá, não, vou resistir. Não foram 6 meses aos quais eu fui condenado, foram 6 meses que eu voluntariamente, para lutar pelo meu direito de asilo político, para lutar pelo meu recurso, passei em uma prisão russa. Por que eu digo prisão? Aliás, segundo Nem era prisão. algumas pessoas que Cara, estiveram na tem mesma cela que eu, que antes já estiveram em uma prisão de fato e de direito, ou seja, pessoas que realmente... Então realmente não era prisão. Criminoso, É uma detenção, pô. Mas é como se fosse uma prisão. O cara foi pra casa do Putin. Ficou lá. Ficou na casa do Putin, né? Ficou no porão do Putin. Tem isso no Boshu também, ó. Acho que você. Antes de você ser julgado, né? Você fica nesse lugar aí. Mas tem. Dependendo do Brasil. Eu já fui em uma, inclusive, é um negócio provisório. Tem lugar que é pior, mano. Tem lugar que é mais escrotizado ainda, tá ligado? Tudo mijado, os caras limpam aquela porra lá e foda-se. Depende, geralmente. Depende muito, né? Mas o que tem aqui ainda tem uma aqui na cidade que eu já fui. É bonitinho, mano. É tipo uns caras que. Pô, é férias então. Sei lá, deram 3 tiros num random. Mas aí, tipo. Ele tem 16 anos e ele vai ser preso aqui na cidade aqui do lado. Aí ele fica, tipo, 1 mês, 2 meses, até ter o julgamento dele lá. E lá é bonitinho, mano. Bonitinho. É tipo centro de detenção mesmo. Bonitinho. Mas eu não sei porque na verdade eu sei sim, porque da cidade é bem exceção mesmo. É porque não tem muito crime absurdo assim, aí é bonitinho. Minas Gerais, né, mano? Mas Lá. os caras tá no Rio, tá? Los Angeles brasileiro, né? Tá falando aqui. essas pessoas comentaram que o lugar em si, a detenção, era pior do que uma prisão. E pior por quê? Porque nesse lugar... Que 5 minutos defendendo a detenção, o cara vai falar. Acabou com a gente, tá ligado? receber a visita de um amigo, de uma namorada, de uma amiga, você só tinha 5 minutos Amigo. para ver essa pessoa. Eu não sei aqui se algum dos espectadores do meu canal já passou por uma prisão no Brasil. Mas para vocês Eu já, entenderem, é que na Rússia, Carnaval se você 2017. vai para Águas passadas, né? uma prisão propriamente dita, se você cometeu crimes e não infrações administrativas, como foi o meu caso, você tem direito à Que visita porra íntima. que é uma infração administrativa. Visita Mano. íntima, O cara você tava passa espionando mesmo, era isso?
Não, ele acabou de. Ele já explicou, pô. É isso aí, pô. É andar fora da faixa, bêbado. Não, ele acabou de falar aí o FDP. Então, Lerdão, Ele falou que o dele foi diferente, mano. Ele falou que o dele foi. Que foi meu caso, ele falou, se eu fizer isso, vírgula. Ô, E Bira. tem isso, que foi meu caso. Então, cara, ele tava dizendo. Mas qual que foi o caso dele? É isso que eu quero saber. Foi Ele maior, não falou pô. ainda, ele não falou ainda, mas o caso. Não, Cara, presta fazendo atenção, drama. porra! Ele falou que. Não vou pensar, não vou. Então para de ser burro. Você tem direito à visita íntima. Tiltou, mano. Visita íntima, você Cara, porra, não entendi analfabeto do cara. passa, salvo Cara, engano, chutou. um dia com a sua esposa, e em alguns casos até mesmo namorada, em uma cela separada, no qual vocês, digamos, podem passar o tempo da forma que melhor lhes convém. Caralho. Putaria liberada na Rússia, mano. Ser preso, então. Então é uma merda tu fazer uma infração, mano. Na verdade, tipo, cara, então a dica é o seguinte: se você atravessou fora da faixa, na Rússia, e for ser detido, dá uma facada em alguém, tá ligado? Que aí pelo menos você vai ter uma prisão melhor, tá ligado? Pelo menos você quiser ver sua esposa, tá ligado? É, pode transar ainda por cima. Tem a vantagem. Ela já leva um Nintendo Switch, fica jogando. Cara, nossa, ele tá vendendo tudo, porque não faz sentido esse sistema. Tá? Tem furo de roteiro ainda. Só plot hole. Cara, ele disse que. Infrações lá É que o Bira. Oi? Ele deve ter quebrado todas as infrações da Constituição da Rússia. Não, cara, é que ele disse que pessoas que cometem crimes e vão pra prisão de fato, falaram pra ele que a detenção é pior. Aí ele falou que o caso era diferente, porque ele fez infração administrativa, que é essa parada que ele explicou antes, que é atravessar fora da faixa, ficar bêbado, os caras 4. Nada disso. Aí, só analfabeto, hein? Como Caralho! que é do A única crime coisa da Rússia, cara? Como? diferente. Calma aí, pô. A única coisa que ele falou que é diferente no dele é que o dele ficou 5 anos e normalmente o máximo 6 meses. Não, cara. Entendeu nada, hein? Nossa, mano, só tem burro. Só burro na cara. Caralho! Meu Deus. Foi isso que ele falou, mano. Caralho! Não é possível, cara. Puta que pariu. Não, pera aí, o Bira tá ruim, mas o Bira tá zoando, né, o Max? Caralho! Ah, não vou explicar não, mano. É isso aí, Max. Isso acontece em uma prisão russa. Em uma prisão russa, você pode receber produtos alimentícios dos seus amigos sem praticamente nenhuma restrição. Você não pode, claro, receber coisas proibidas como explosivos, como facas e por aí vai. Cara, não pode uma bombinha na Rússia, mano. Para, na prisão, Ué. porra. Cara, os caras tomam vodka no café da manhã, como que não pode? Uma dinamitezinha não pode, para. Que lá O era proibido. intestino dos caras é tão poderoso, mano, que a vodka não fica bêbado, tem que ser outra coisa pra ficar bêbado. Dinamite Não é vodka. tem que ser. Tem que ser dinamite pra ficar bêbado. E aí, Tem um Shura. série puro. Eu não vi não, o vídeo do Neymar, não. O vídeo do Neymar sobre o Ryan. Quer dizer, do Ryan sobre o Neymar, não. Tinha uma ideia do quanto era injusto esse sistema. Eu era proibido de receber água mineral dos meus amigos. Os meus amigos em São Petersburgo. Eu Caralho! não estava preso em São Petersburgo, eu estava preso em Gatna. Bebe Gatna, mesmo. para quem não sabe, é a cidade no qual se deu o primeiro salto de paraquedismo do mundo. E daí, velho? Uma cidade com muita história. É uma cidade onde há, inclusive, um Virou o professor Rock do nada. O cara foi um boy da Rússia, Rússia, não tem nem o que a fazer. Ordem de Malta na Rússia. Eu quero saber por que você foi preso. Esse castelo, ele tinha boas relações com a Ordem de Malta. O tsar O Bira, o cara foi preso 6 meses, acho que ele tem direito de contar uma história, né? Ele explica o paraquedas, né? Pedro III. Ah, não quero falar, mas deixa o cara. Ou Pavel, se não me falha a memória. A cidade de Gatna, que na época que era chamada Krasnoarmeyskaya, foi a Só pausa aí. Ele falou e ficou encarando assim. cidade na qual se Esqueceu. o feito heróico de Zinov Kalabanov. Zinov Kalabanov que De quê? destruiu 50 tanques nazistas que se encontravam a caminho de São Petersburgo. Ele é muito russo, né, gente? Máquina, um tanque KV-1. Mais russo que qualquer ou russo. seja, Muito um fã, né? Kashilov, chamado de um tanque fantasma pelos nazistas. Porque no início da guerra era praticamente impossível destruí-lo com Estão contando minha história aí, rapaz. nenhum tanque da Alemanha nazista era capaz de destruir um KV-1. Hoje essa cidade, infelizmente, tem
essa má fama de hospedar aquele lugar que eu chamo de gulag liberal. Por que gulag liberal? Porque esse lugar, ao contrário Você vai pra lá. era um lugar que foi construído pela iniciativa privada na época da Copa do Mundo, às pressas. Não vai ter Copa. Cadê a hashtag aí? Convenhamos que, em termos de estética, não era um lugar feio. Aliás, eu até... Cara, ele defende muito. Se comparar as prisões que há no Brasil, aquele lugar era praticamente um hostel. Não é nenhum exagero dizer isso. Ele Fisicamente, tá realmente. eu não fui torturado. Rússia pra caralho. Rússia lá veio. É que nem tu falou, cara, o lugar onde da detenção que tu falou aí perto é bonitinho, né? Mas quais são as práticas? Fisicamente, não. Porém, houve outras formas Gulag do MBL, campo de concentração do Partido Novo. pelas quais a direção dessa prisão procurou, de todos os meios, prejudicar a minha vida e inclusive a minha possibilidade de defesa. A própria razão de eu ter vindo embora para o Brasil é que, ao ter o meu pedido de asilo político negado, eu poderia muito bem entrar com um recurso. Só que para entrar com esse recurso eu precisava primeiro da justificação do porquê de ter sido negado a mim o meu asilo humanitário, que era, aliás, o asilo que eu queria recorrer. E aconteceu que, intencionalmente, eles não me entregaram a justificativa que me foi dada pelo MVD, ou seja, o Ministério dos Assuntos Internos da Rússia. Golpe tá na Rússia. O MVD por si trabalhou, mas a direção dessa prisão fez de tudo para prejudicar a minha vida. Por exemplo, eu era proibido de receber material de escrita pela subchefe da prisão, a tenente-coronel Olga Valentinovna Podgaineva. Cara, o cara tá, mano. Tu sentiu o ódio e a vingança no olho dele, cara. Eu não sei se decorou- é do sotaque. O cara decorou nome por nome de cada um. Ocorre que Deixa eu eu beber vi água, muita velho. coisa Um nome, cargo, isso porque ele só queria beber uma água mineral. errada lá dentro. Muita coisa que daria Quero muito saber o que ele fez, né? inteiro e exatamente Cara, você me deixou fora da tampa e eu vou virar fã. por isso estou escrevendo meu livro. Muitas situações absurdas. Eu vi situações de xenofobia, eu vi situações de racismo e antissemitismo, nesse caso por parte dos presos. Eu vi pessoas serem mantidas por mais tempo do que elas deveriam. Eu vi pais serem proibidos de abraçar as suas filhas devido às políticas sujas e desonestas da tenente-coronel Olga Podgaineva. Eu vi pessoas recebendo comida de má qualidade, por exemplo, arroz frio, coxa de galinha gelada. Mal almoço, entende? Caralho. Tá, mano, pra caralho, tem galinha ainda, tu nem ovo aqui, Ué. né? Sendo entregue para que nós comêssemos. Maníaco do Gozini. Comida de péssima qualidade. Pessoas que não deveriam estar presas e sim pagar uma multa Não, para que Carandiru essas da pessoas Rússia. pudessem. Esse Carandiru já é uma porra, imagina o Carandiru da Rússia. Vai ser melhor, mano. Cara, esse cara é um Só macho. tem brasileiro. todo aquele tipo assim, Carandiru era gente de boa e gente que se fudeu, né? Mas na Rússia, todo mundo. Russo doido, tá? Todo mundo vodka. Todo né? mundo sangue de soldado atrás. É. Regularizar a sua situação. Whey no café da manhã e vodka. Como, aliás, acontece no Brasil. Quer dizer, no Brasil, se um russo passa mais tempo do que o previsto, pela lei brasileira e pelas regras estabelecidas pela Polícia Federal, no máximo esse russo irá pagar uma multa. Na Rússia, você pode ser expulso por isso. Quer dizer, que coisa mais absurda. Especialmente uma pessoa como eu, que sempre procurou exatamente mostrar nas redes sociais a versão do Estado russo. Porque segundo a justificativa que Cara, o cara defendeu a Rússia por 20 anos. Pra mijar fora da tampa, mandar um Excel errado e ficar preso, cara. Ingratidão tá aí, mano. Esse cara foi o primeiro monarca da história, mano. Isso foi a mais justiça. O primeiro, mano.
Eles não. A justificativa legal é de que o objeto jurídico tutelado aqui é o Estado, a imagem do Estado, e de que pela minha ação eu teria desrespeitado o Estado russo, uma vez que, diga-se de passagem, aqui há também a minha culpa, porque eu já havia passado 2 vezes pelo mesmo julgamentos Uai, é dos foda. quais eu fui O absolvido. cara me jogou fora da tampa do. Tem Parkinson Dois, no pau. dois estabelecimentos diferentes. Cara, tem Parkinson no pau. Caralho. Da seguinte forma: se 2 juízas na Rússia me absolveram, disseram que, inclusive por interesse social, eu deveria permanecer na Federação Russa, então isso significa que outro juiz provavelmente irá tomar como base esses julgados anteriores e, assim, me dará a possibilidade de ficar na Federação Russa. Ocorre que, pela lei russa, se você cometeu 2 infrações administrativas, não importa quais, então existe a possibilidade de que você seja Boa noite, Nietzsche. expulso da Federação Russa. E qual foi a minha infração administrativa? Ocorre, senhores, que, como vocês sabem, ninguém quer ficar ilegal. Como vocês sabem, ninguém acorda de pau duro mole. Né? Cara, eu tô ansiosíssimo, meu Deus, cara. Caralho. Cara, vamos se prepara agora, vamos pra verdade. Ninguém quer ficar ilegal em que país seja, não importa se na Rússia, na Inglaterra, Estados Unidos. Toda pessoa quer ficar em situação legal, mas que nem sempre é dada a ela essa possibilidade. Quando eu cheguei à Rússia, em finais de 2015, eu tinha a minha passagem de volta. Era uma passagem que eu comprei pela Ibéria, uma passagem na qual eu deveria retornar no dia 9 de fevereiro de 2016. Eu havia chegado no dia 4 de dezembro de 2015. Só que eu comecei a ver a situação no Brasil, o golpe de Estado contra a presidenta Dilma Rousseff, e além do mais, Aí, agora fala que é mentira, Bira. Então é mentira, Não né? tô entendendo. mas depois que você passa 2 meses em um país como a Rússia, eu diria até mesmo que 2 meses em um país mais civilizado que o Brasil, é muito difícil você querer voltar. Por razões políticas, ideológicas, Claro, porra. Tu não pode mijar fora da tampa que é preso? Como é que não vai ser civilizado? Porra! Caralho! culturais, Civilizado na marra. pessoais. É, na Rússia é proibida acordar de pau Cara, duro. mano, tipo, o presidente dos caras é de Stalin, né? Até pouco tempo atrás. Né? Óbvio. Não vai roubar. Eu havia arranjado uma namorada na época, então Tudo é explicado, né? Cara, ele meteu esse papo inteiro pra falar, não, queria ficar na Rússia pela minha história. Ele só ficou na Rússia, cara. Ele aturou 6 meses de prisão por causa de bocetar, tá? Essa é a verdade. Tá, então é o seguinte, ele foi pra Rússia, tipo, sei lá, a trabalho, se ele tinha um visto de 6 meses, por exemplo. Ele viu uma buceta, ele queria ficar 8 meses pra ter 2 meses a mais pra ficar na buceta. Só que aí, Ele foi deportado. É. Só que a deportação na Rússia eles não te mandam pra fora, né? Pelo contrário, eles te prendem. Sim. Pelo que eu entendi, foi a primeira infração. Ele foi pego ilegal, aí foi pra... Só que a juíza aprovou. Aí ele conseguiu, deve ter conseguido estender o visto, tá ligado? de não regressar ao Brasil. Inicialmente, como eu fazia para permanecer na Rússia? Eu descobri isso por acaso, quando eu me dirigi à República Popular de Donetsk. Cara, só sai da Rússia, mano. Como eu fazia para permanecer na Rússia? Eu descobri isso por acaso, quando eu me dirigi à República Popular de Donetsk. Meu prazo de visita à Rússia já estava perto de expirar, então eu tinha o que? Uns 2 dias apenas. E eu regressei. Cara, dou razão a ele. Tem umas russas que PQP. Conheço um cara que concorda com você, mano. Então, tal de mamãe aí. Quando eu cheguei na fronteira com a Federação Russa, eu comentei com o tenente das tropas de fronteira que eu precisava regressar, que eu não tinha para onde ir, e por isso ele permitiu que eu regressasse à Federação Russa. Eu lembro que nesse dia eu retornei a Rostov-no-Don,
E eu estava completamente impaciente, já não sabia o que fazer, porque na minha cabeça eu tinha que ir embora com um dia. Isso significava comprar uma passagem de avião imediatamente e regularizar a minha situação retornando ao Brasil. Só que, como me foi explicado por um advogado, uma vez que a Rússia me deu um novo cartão de imigração, isso significa que eu já estava em situação legal e assim Brasileiro não dá não, né? ser mais 3 Não existe nunca, né, cara? Esse cara Cara, só comprova a sai regra. do país, mano. Só pega o avião aí, mano. Esse cara comprova a lei, Bira. meses na Federação Russa. É assim que muitos imigrantes na Rússia fazem para se regularizar. É assim que muitas pessoas fazem através da Finlândia, Ucrânia, antigamente, principalmente, antes desse problema político entre a Ucrânia e a Rússia. Fora Shadow é isso. Através da Polônia, não é? Ele previu tudo, cara. 2019 esse vídeo. Quando vão à Belarus e assim sucessivamente. E inicialmente, no ano 2016, geralmente era assim que eu fazia. Até que numa dessas situações, por causa de um dia, isso porque na época eu acreditava que se tratava de 3 meses e não de 90 dias, eu fui até a Estônia e lá fui parado, fui enviado de volta a São Petersburgo. Expliquei a minha situação na delegacia, os policiais foram excelentes comigo, permitiram que eu aguardasse em casa. Para vocês terem uma ideia, eles chegaram a ponto de escrever que eu não dominava a língua russa, ainda que nós tivéssemos conversado por praticamente 1 hora em russo. Eu achei isso estranho no começo, mas depois eu entendi do que se tratava. É que enquanto... Eu tava falando de nada com nada, né? Porque não entenderam porra. Os policiais ficaram putos com esse cara. Não... Eu não sabia o básico da língua. Cara, 1 hora achando que tava falando russo. Os caras, caralho, o que esse cara tá falando? Ya. Os caras são gostando. Ya. Gaulês, hey. Gaulês, Ronaldo. Gaulês, Ronaldo. Os caras, caralho. Pelé, uhul. Sabia conjugar um verbo direito, tá ligado? Estranho os caras colocam aí. Um tradutor para mim, dessa forma eu ganhava tempo. Ou seja, essas pessoas, esses policiais maravilhosos, me deram tempo. Esses para que policiais eu maravilhosos e conseguisse gostosos. um tradutor, claro, também um advogado, e procurasse a minha defesa. Eu preparei a minha própria defesa e felizmente eu contei com a juíza, que foi praticamente uma mãe, e assim foi absolvido. Na segunda vez aconteceu em 2017. Esse cara tem um nome issues ainda, eu acho. Nome issues, porque a juíza absolveu ele, não tem. Eu acho que tem, mano. Mas se quiser ler um Freud aí pra gente, né? É a vibe A caminho dele. de Moscou, indo resolver O olhar dele, né? Meio Édipo. problemas na embaixada brasileira. Fui parado às alturas de Balagoia, uma pequena cidade industrial, e assim contei também com excelente juíza. Nenhuma algema foi colocada em mim, para vocês terem uma ideia. Os policiais foram excelentes e também foi absolvido. Talvez influencie o fato de que, como a própria juíza falou, ela possui um sogro brasileiro. Ela é de uma cidade muito... Safada, cara. Caralho, que imparcialidade é essa, Jesus? Até crimes, né? Que isso, cara. Na Rússia é assim, então. Se tu comeu a filha da juíza... Tu Como a sobrinha, né? Comeu a sobrinha da juíza, já era. muito pequena com um sogro brasileiro. Isso aconteceu. Dessa vez foi por uma razão... Então, segunda dica aqui, né, pra quem for pra Rússia. Como filha de juízes. E tem amigos brasileiros que comam parentes de juízes. E Sim, tem que ser. a primeira era dê uma facada caso você atravesse na faixa fora de hora. razão diferente. O artigo pelo qual foi condenado não foi permanência ilegal na Federação Russa, como algumas pessoas divulgaram. Se tratou de permanência em zona de fronteira sem os documentos necessários. É a mesma bosta. E aí é um caso muito mais É a mesma sério, coisa. um artigo muito mais rigoroso É, pior, hein? do Código Administrativo da Federação Russa. Entendi que ele tá usando de zona de guerra da Rússia. Sim. Tá invadindo a Ucrânia. Eu me dirigi à Finlândia antes de qualquer coisa. Por que eu fui até a Finlândia? Por que eu fui até lá? Porque eu queria muito me legalizar.
Cabuciro. Eu queria me legalizar Dá pra ver. e Ela é cheia de especialmente pobre. para arranjar um excelente emprego. Nesse emprego, após a minha proposta, eles me ofereceram um salário e eu ofereci o valor de 1.000 euros para trabalhar com eles com a segurança de automóveis, monitorando automóveis pelo satélite, através de uma espécie de transponder. Um transponder que me dá todas as informações sobre o que acontece com... O cara é o Dostoevsky, Elon Musk, brasileiro. Pô, esse cara é um ícone, ninguém fala dele, que porra é essa? Agora, o astronauta Marcos Pontes tá lá, né? Governador. Tudo errado. o seu carro. Uma vez que eu falava português, uma vez que eu estava lidando com uma empresa que iria trabalhar com o Brasil, eu era, por assim bem dizer, como um especialista na área. Todos me respeitavam bastante, eu costumo brincar dizendo que se eu tivesse pedido um tapete vermelho, eles teriam colocado para mim nessa empresa Porra. para que eu trabalhasse com eles. Eu costumo brincar. Acontece que a empresa... Costumo brincar como, cara? Acabou de ser solto na cadeia, irmão. Costumo brincar. Foi preso, né? Eu costumo brincar. Ah, meus amigos imaginários, o Kung Fu Panda e o Shrek, sempre falam. Caralho, o cara tá sendo idolatrado porque ele fala Bosch Chuleus. Esse cara é o maior traficante de órgãos do Brasil. Que dado é esse, cara? ela só estabelece você nessa empresa se você estiver em condições legais, se você tiver os documentos necessários para isso. Ele tava trabalhando legalmente ainda, é isso? Exatamente, me legalizar. Não, normal, não. Fui até a imigração, na cidade de São Petersburgo, e lá me disseram que eu só tinha que cruzar a fronteira, de modo que assim eu recebesse um novo cartão de imigração, ficasse em situação legal e assim pudesse me estabelecer nessa empresa. Só que, após ser levado de carona até a fronteira com a Finlândia, eu fui parado e mostrei os documentos. Mostrei, inclusive, um papel, uma sentença judiciária que falava da minha busca por asilo político. E assim, eles disseram que era um prazo longo demais, que eu estava sem os documentos. Por isso, eu fui parado e fui interrogado pelo FSB, ou seja, o Serviço Federal de Proteção. Existiam algumas questões um tanto curiosas. Por exemplo, perguntaram se eu era muçulmano. Caraca. Se eu havia estado no Oriente Médio, na Ásia Central, na Síria. Eita, E aí pô, na Arábia. partiram pra- Na Arábia, o Lawrence. Caralho, pardo na Rússia é tudo muçulmano, né? De acordo com esses caras aí. questões mais interessantes. Por exemplo, se eu havia tido contato com algum serviço secreto estrangeiro. Se eu Começar fazia essa cara parte- vazia. E o cara vai assumir, ah, sim, tenho contato com a Al-Qaeda, inclusive ontem marquei uma pelada com eles. Porra, em Kiev, tá? Que boa, velho. Puta que Vamos comer pariu. umas ucranianas e tal. Uma situação completamente injusta, uma situação na qual o fator humano não foi avaliado. Eu ainda estou recorrendo na justiça russa pelo meu direito de cancelar essa sentença do Dr. Raman Yurievich Petrov e espero que a justiça russa tenha prudência suficiente para acabar com essa humilhação, com essa sentença completamente injusta proferida por esse juiz. Foi um momento difícil na minha vida, mas que, ao mesmo tempo, ele me revelou que eu tenho amigos de verdade. Porque centenas de pessoas na Rússia foram inclusive à imprensa, através da qual vocês souberam sobre o meu caso, para defender o meu nome, para defender o meu direito de... Cara, como é que isso aqui não teve nada no Brasil, mano? Ou teve gente, ninguém percebeu aqui. Somos todos Ninguém viu, alienados. né? O cara é um mártir, mano. O cara é um Malcolm X brasileiro na Rússia e a gente tá aqui, e o PT, e o mito. Porra. de permanecer na Federação Russa. Pessoas que, sacrificando a si próprias, levaram para mim alimentos, medicamentos, médicos que me receitaram medicamentos quando eu estava doente, reencenadores que procuravam de todas as formas me ajudaram pessoas de esquerda, pessoas de direita, comunistas, monarquistas e até mesmo alguns liberais
fazendo tudo possível. Até a merda dos liberais. O cara ficou puto. Né? Os comunistas, marxistas, tipo, de boa, tá? A galera de boa. Até liberais, pô. Como se os liberais fossem piores, pô. Fascista, todo mundo. Até, cara, eu aturei ficar sem beber água. Aturei ser torturado. Mas assim, ser ajudado por liberal, vai tomar no cu esse juiz. Para que, TH Mante e seguidores votaram em 13. Tô precisando de grana, rola a bolsa após. ainda que eu tivesse que passar muito tempo, fizesse-o em condições suportáveis. E eu, sinceramente, não sei o que teria sido de mim sem os meus grandes e verdadeiros amigos russos, bielorrussos e mesmo brasileiros que me deram todo esse apoio. Aqui no Brasil eu soube que houve pessoas que acompanham a página vermelha, pessoas que acompanham o Russificando, que se preocuparam com a minha situação. Eu soube que houve até mesmo liberais. pessoas que detestam o meu trabalho, que acompanharam a minha situação, Botaram a mira de top aqui, mano. Até liberais. que torceram. Esses subhumanos, né? Eu não gosto do Cristiano, mas eu reconheço que ele fez alguma coisa pela Rússia. Pessoas que disseram, eu não gosto do Cristiano, por isso deixa o Cristiano ficar por lá. A gente não precisa dele aqui no Brasil. Infelizmente, meus caros, Caralho. essa situação acabou sendo uma vitória para muita gente, especialmente para aquelas que não gostam do meu trabalho, para aquelas pessoas que, como eu posso dizer, para aquelas pessoas que agem, não é, com indiferença para o ser humano, como essa tenente-coronel, para burocratas corruptos que muitas vezes só aceitam determinados pedidos jurídicos através de corrupção, coisa que infelizmente existe praticamente no mundo todo. Quando eu estava nessa detenção, eu vi dois irmãos Tadiques com sobrenomes diferentes, um Namazov, outro Namozov, serem liberados de lá simplesmente porque tinham amizade com o juiz. Eu vi pessoas que lá dentro tinham smartphone, como um ucraniano. Eu vi até mesmo drogas serem consumidas lá dentro. Cara, que inversão de valores é essa, cara? Liberar. O cara perdeu o anel e o colar e os caras com o smartphone lá dentro. Não, e o ucraniano que ele mandou tacar a bomba no país, tá lá com o smartphone. Com a anuência da diretoria dessa mesma prisão, que exatamente por isso, por desrespeitar os direitos humanos, por desrespeitar a dignidade humana, estavam tão preocupadas e tão interessadas em eu sair logo daquele lugar. Essa foi a minha experiência e por isso nós estivemos por tanto tempo fora do ar. Esperamos continuar aqui com vocês. Em outras transmissões nós falaremos mais a respeito deste lugar fétido que mancha o nome da grande cidade de Gatiná. Foda. Continua a fama. Caralho, maneiro. Tá aí o relato. Onde ele tá hoje? Não faço ideia, foram 3 anos atrás. Parabéns pela coragem, pela hombridade. Cristiano e Bielorrússia não seria uma excelente opção pra você morar lá até conseguir voltar pra Petersburgo? Tá. Ele tá aqui, mano.